Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Meu nome é Rogério e hoje nós vamos falar aqui sobre uma coisa até um pouco controversa, vamos dizer assim, né? Você já viu por um acaso você fazer uma tarefa, atrasar a tarefa e entregar no prazo? Como assim, né? Hoje a gente vai explicar como é que isso acontece. Ó o microfone. Boa noite, eu sou a Aline Kilson, sou consultora empresarial, sou mentora de empresárias que querem lucrar sem surtar. Quero dar boa noite para vocês e quero entender esse assunto aí. Eu confesso que fiquei bem encasquetado. É o Vargas que vai puxar aqui a nossa conversa. Exatamente. Pois é, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? É mais uma semana com a gente. O tema principal aí é meio que uma continuidade do tema da penúltima semana que eu também apresentei para vocês, que fizemos uma empresa que era deficitária, que estava no negativo, passar a ter novamente lucro e até triplicar esse lucro, né? No final das contas. E sem investir nada, né? Sem investir absolutamente nada. Então, assim, faz parte de um conjunto de atividades que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Isso não estou falando só em empresas, não, até na nossa vida pessoal, que é ter uma visão holística sobre as coisas e aplicar isso no nosso dia a dia nas tomadas de decisão. E aí, da mesma forma que a gente aplicou, observamos de fora alguma coisa e aplicamos, a gente pode aplicar isso para tudo na nossa vida. Então é isso, é mais uma continuidade desse tema. Provavelmente a gente ainda vai desmembrar esse tema algumas vezes aqui, quando a gente não tiver convidado. A gente teve até uma dificuldade para formular o tema central também, porque tinha um outro assunto que eu queria trazer para vocês, que era o mercado de fundos imobiliários, né? Sim. Eu vou até falar um pouquinho agora no começo sobre ele aí, porque que está caindo. Tá caindo, é? Tá. Mas antes disso, você não viu os spoilers não, né? Não. Então tá bom. Isso aqui é bom. E ali tá sem caneta e papel. Você tem aí na bolsinha, né? Já separa que a gente vai... Eu tenho aqui, ó, caneta e papel. A gente vai usar, tá? Então, sou Vitor Vargas, quem quiser nos acompanhar, a gente está ao vivo no Instagram. A partir de amanhã tem os áudios que saem no Spotify. E no YouTube nós estamos ao vivo agora. O que eu falei antes? Você falou Instagram. Instagram, não, a gente não está ao vivo. É YouTube, por favor. É o TDAH, pessoal. Tudo é culpa do TDAH. Agora, tá vendo aí? Vai! A gente está ao vivo no YouTube. Isso. Eu estou ao vivo no TikTok aqui, mas só de sacanagem mesmo. Só para ver qual que vai ser esse TikTok aqui. É bem interessante. Aline, como você está aqui, eu trago as frasezinhas motivacionais. Vou anotar essa já, fala. Então, a primeira é mais simples, mas eu deixei duas para o final. Em vez de trazer uma, eu trouxe duas, porque uma tem um pouquinho a ver com o momento que eu passei nos últimos dias aí. Bem, a primeira é para os nossos mestres, né? Poucas missões são mais nobres na vida do que a de repassar conhecimento aos outros. Seja qual for a área, os professores são aqueles que abrem as portas. Verdade. E eu trouxe essa reflexão porque dia 15, na última semana, foi o dia dos professores. Mas, Aline, você vai usar papel e caneta na hora do desafio, tá? Ok. Tá aqui já. Já tava pegando nota de tudo, né? É quando eu começar a botar ali, pessoal, na segunda parte aqui do nosso podcast. Bem, trouxe primeiro a primeira parte da primeira parte. É um apanhado geral da parte macroeconômica do Brasil como um todo, né? Na última semana, eu vou prolongar isso que eu vou falar aqui agora, tá? Então, só vou trazer a informação rápida. Na última semana, o Banco Central divulgou o IBCBR de agosto, cujo valor foi de 0,20, ficando acima da expectativa do mercado, que era de estabilidade do índice. Aí depois eu explico o que é o Boletim Focus. Ok. Então, o IFIX, que é um indicador dos fundos imobiliários, assim como você tem o Ibovespa, você tem o IFIX. O Ibovespa trata o indicador de todos, de uma cesta de ações na Bolsa de Valores. Sim. Ela junta tudo isso daí, pega a Petrobras, subiu 1%, a Vale desceu 2%, então ficou na média 1%, alguma coisa assim. O IFIX faz a mesma coisa com fundos imobiliários. Sim. Então, assim, o IFIX ficou em 0,60 positivo e o Ibovespa ficou em 0,39 positivo no período. Segundo as nossas avaliações, o segmento de melhor desempenho foi de varejo e escritórios, ambos com variação positiva de 1,45. Isso aqui é um alívio, né? Vou aproveitar aqui o ensejo, é um alívio para quem está investindo em fundos imobiliários, porque tem muita gente desesperada agora. Por quê? Porque os fundos imobiliários estão caindo
muito. E por que os fundos imobiliários estão caindo muito? Porque os juros de renda fixa, os juros da taxa Selic aumentaram. E aí é desproporcional. Quando quando a taxa básica de juros aumenta, há uma fuga de dinheiro. De recursos, fuga de dólar, né? Dinheiro, não é nem dólar. Não é só dólar, não? Não, porque aqui a gente está falando, está falando de real mesmo. Ah, tá. Se fosse lá do Brandão lá, a gente até estaria falando de dólar. Entendi. Então, por exemplo, você tem 100 mil investidos em fundo imobiliário. Fundo imobiliário não deixa de ser um ativo de risco. A variação diária ali do valor do papel, né, pode aumentar ou diminuir todos os dias, a depender da quantidade de compra e da quantidade de vendas. Então, se você tem 100 mil ali investido e está conseguindo um rendimento ali, quando muito, 0,5%, você vai correr para o fundo de renda fixa, um CDI da vida, um CDB da vida, que vai te dar próximo de 1% sem risco, praticamente com risco zero. O único risco é um calote do governo, um Collor da vida pegar o dinheiro, alguma coisa assim. É um risco de menor potencial, né? Muito menor, baixíssimo risco. Enquanto um tem alto risco, outro tem baixo risco. Você ia falar uma coisa? Não. Então, por isso, acaba que as pessoas, os investidores começam a tirar dinheiro dos fundos imobiliários e vai alocando em fundo de renda fixa. Isso é certo? Na prática, melhor dizendo, não é certo. Porque para quem acompanha fundos imobiliários, está acostumado a ver isso. A taxa básica de juros aumenta, sai. É porque para você investir em fundo imobiliário, você tem dois tipos de investidores. Aqueles que buscam a renda passiva e aqueles que buscam fazer dinheiro rápido, assim, comprar e vender. Sim. Esses que fazem isso, comprar e vender, talvez não estejam preocupados em deixar lá o dinheiro. Eles querem lucrar, né, o máximo possível em curto prazo. Então, você vê uma taxa Selic alta, você corre para um lugar que tenha mais segurança e sai dessa variação e conquista aquele percentual de juros maior. Agora, se você está focando em renda passiva, que é, por exemplo, o meu caso de investir, o que é renda passiva? O fundo imobiliário é você comprando imóvel. Só que alguém está administrando, igual uma imobiliária administra para você. É a mesma coisa que você ser sócio de uma imobiliária. E a imobiliária tem vários imóveis no nome dela ou que ela administra de outras pessoas. Uhum. E aí, essa administração que ela faz desses imóveis, seja dela ou de outras pessoas, dá um valor por mês, e esse valor por mês de aluguéis e serviços, ela divide com os sócios. Então é a mesma coisa, o fundo imobiliário é isso. São grandes empresas que administram imóveis gigantescos, galpões de logística, essas empresas de atacado, shopping centers, praticamente todos os shopping centers é um fundo imobiliário. Condomínios grandes, construções grandes. Então, então, o aluguel desses espaços, por exemplo, nesse caso aqui, o que teve uma avaliação melhor, foram os fundos que têm dentro do seu portfólio mais varejo, tipo supermercados, Pão de Açúcar, Extra, entre outros, e os escritórios corporativos. Tá? São aqueles prédios da Faria Lima e tudo mais, são os que teve a maior avaliação desse período, de 1,45. Quando a gente tem uma avaliação de 1%, é o desejo de todo investidor. Então, dessa vez, o positivo aí está acima da expectativa. Está bem em cima da expectativa. E aí, se você tem o foco de fazer renda passiva para o futuro, para viver só de aluguel sem fazer nada, você tem que deixar lá, porque a renda passiva praticamente não vai mudar. O que está caindo é o preço do papel. Então, cai porque tem pessoas saindo, o papel vai cair naturalmente, mas os ativos estão lá, continuam lá. O ativo não foi perdido. Ou seja, não é para a pessoa se desesperar, está caindo, deixa eu tirar. Não, é esperar esse momento assim, daqui a pouco começa, até porque a taxa básica de juros em algum momento volta a cair de novo, depois que a inflação estiver controlada ou o governo parar de gastar um pouco. Ih, aí é difícil. Só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? O BTLG, que é um fundo, anunciou a aquisição de 13 ativos de logística da GLP, pelo valor de 1,76 bilhão, com cap rate de 8,2. O TRBL, eu não conheço esse fundo aqui, comunicou que recebeu dos Correios, inquilino do imóvel de Contagem, lá em Minas, um comunicado sobre a interrupção temporária das atividades por parte do imóvel. O que está acontecendo aqui? O Correio que alugava esse imóvel provavelmente falou, vou parar minhas operações aqui e vou devolver o imóvel. Então, para quem tem, por exemplo, esse fundo, ele pode notar que talvez a partir do momento que o Correio pare de pagar, e aí se não tiver uma cláusula de multa, que geralmente tem e é alta,
ele pode, ao longo prazo, sentir um efeitozinho na renda passiva dele. Mas a gente está falando de uma situação como essa, talvez seja de 0,20% centavos desse fundo. Então, desmiuçando isso aqui. No Brasil, o Boletim Focus prevê um aumento da inflação e da taxa de juros, encarecendo empréstimos, mas melhorando o retorno da renda fixa, que a gente acabou de falar. O crescimento econômico acima do esperado beneficia ações de empresas exportadoras de commodities, como petróleo e minério de ferro. Por isso que a gente viu o Ibovespa tendo resultados positivos. No entanto, a proposta de estender o seguro-desemprego, vocês ficaram sabendo disso? Não. Eu até fui atrás disso, porque no dia da saída da notícia, eu ia até colocar aqui no nosso highlight, mas eu preferi abordar outro assunto, porque na verdade ainda é só um estudo do governo. Né? O Lula convocou uma reunião com a Haddad e com aquela outra mulher, A Simone Tebet, e para tentar encontrar uma solução e fechar as contas no 0 a 0. Sendo que, e aí criaria alguns novos impostos, tiraria algumas coisas e tal, só que aí foi colocado em pauta essa questão de estender o seguro-desemprego para quem ganha mais de 2 salários, ou seja, aumentar o tempo que essa pessoa continua recebendo seguro-desemprego. Só vai aumentar gasto público. Estima-se cerca de 15 bilhões de reais. Meu Deus. A gente está falando, se o draft do governo como um todo seria acima de 45 bilhões, olha o peso que isso significa. Aí você vê como é que é a contradição, né? Se a taxa de pessoas empregadas está alta, para que você está preocupado em aumentar o valor do seguro-desemprego? Qual é a preocupação que tem? O que eles estão vislumbrando lá na frente, né? Não faz sentido. Você está forçando as pessoas a ficarem fora do mercado de trabalho e piorar a situação, né, para o empregador. Aí, o governo vai pagar, vai ficar difícil para o empregador e não vai gerar imposto. Sem comentários para esse governo. Então, Aline, tá vendo porque estava difícil essa semana montar o Tá difícil. Você vai chegar de novo no final do highlight. Ai, Vitor, só notícia ruim. A história do prejuízo da Petrobras também ainda não desceu, né? Não engoliu, né? Não. Vamos ver agora. Então, 7 de novembro vai ser o resultado do terceiro trimestre. Então, era uma outra informação também que eu ia trazer, acho que não sei se eu coloquei ou não. Mas junto com isso, aí, uma das formas que o governo está tentando fazer para poder equilibrar essas contas é tirar a obrigação de tirar as empresas públicas de dentro do governo. Como assim? Essa é uma das soluções que ele está tentando encontrar. Como tirar? Porque se é uma empresa pública, imagina, por exemplo, que na sua cidade lá, quem faz quem distribui energia elétrica é uma empresa do governo. Se ela é deficitária, se ela não gera dinheiro, gera prejuízo, quem tem que bancar esse prejuízo é o governo. É o próprio governo. O que ele está querendo fazer? É empresa, está fora do governo. Não tem que entrar no meu orçamento. Tá. Chega a ser engraçado, né? Mas essa proposta está em pauta. Aí, se for aprovado, ele, numa canetada, ele diz: essa empresa não é minha, não. Tá, e deixa do lado de fora. E se eu tiver que bancar o prejuízo, vou bancar de outra forma, não saindo do meu orçamento. Rapaz. É essa a proposta. Mas aí fica descoerente quando fala de aumentar o seguro-desemprego. Bem, ainda com relação ao Boletim Focus, os preços dos produtos e serviços devem subir mais em 2024 devido ao aumento das commodities e da forte demanda. A economia deve crescer mais que o previsto por causa do aumento dos investimentos e da recuperação pós-pandemia e das exportações fortes. Isso pode tornar os empréstimos e o financiamento mais caro com a alta da taxa de juros. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores brasileira, subiu porque os preços das commodities, como petróleo e minério de ferro, aumentaram. Isso é bom para as empresas brasileiras que exportam esse produto, pois elas ganham mais e suas ações valorizam. E aí, como falando do seguro-desemprego, né, os impactos, a proposta de estender o seguro-desemprego para quem ganha mais de 2 salários mínimos custaria caro ao governo, cerca de 15 bilhões de reais. Esse gasto pode afetar o orçamento público, deixando menos dinheiro para outras áreas importantes como a saúde e a educação. Agora vem a pergunta, né? O que isso muda para as pessoas que estão assistindo a gente? Investidor, qualquer pessoa. Para os investidores, qualquer pessoa, a alta da inflação e dos juros pode encarecer empréstimos, mas também aumentar o retorno da renda fixa. Como a gente falou, né? Tira de um lugar e joga na renda fixa porque está aumentando os juros da renda fixa. Pois novos títulos oferecem taxas de retorno mais altas.
O crescimento econômico acima do esperado favorece ações das empresas exportadoras de commodities, como petróleo e minério de ferro. No entanto, a extensão do seguro-desemprego pode levar aos gastos públicos, gerando preocupações fiscais e afetando a confiança de investidores, principalmente os investidores externos, como eu já falei antes aí para vocês. Bem, eu vou começar falando das notícias da semana, né? Eu até botei segunda-feira aqui, né, na nossa colinha, mas é terça-feira, né? Não, beleza, começando por terça-feira, dia 15/10, Dia dos Professores. Muito bom. Parabéns a todos os professores, viu? Nossos mestres do nosso país, né? Eu já dei muita aula. Eu comecei a minha carreira, praticamente comecei dando aula, né? Eu comecei dando aula com 12 anos no cursinho de informática e dei aula até praticamente o final, até ano passado ainda dava aula. Agora eu dei uma paradinha. Porque eu cheguei a uma época que eu dava aula todo final de semana em algum lugar do país. Tinha hora que eu não sabia nem para onde eu estava indo e o que eu tinha que fazer. E qual aula que eu tinha que dar. Porque eu dava várias matérias, tinha que ir me preparando no caminho. Você gosta de lecionar? Gosto muito também muito gosto de passar. Isso vai ser até um teminha aqui, vai ter uma notícia sobre uma nova faculdade que eu tinha eu era todo enjoado. Chega um momento que eu fiquei estrela, né? Eu tô meio assim, Rapaz, quando eu sou bom no negócio, eu viro estrela no negócio. Você é uma pessoa muito humilde, né? Não, eu Você fico sabe estrela. disso. Eu tinha faculdade que me obrigava a dar prova, eu não ia para essa faculdade, eu não aceitava. Eu não gostava de dar prova. Eu tinha meu próprio método. O meu método era, todo mundo começava com 10. No primeiro dia de aula, tá todo mundo com 10 aqui. Ah, que bate, tinha uns pessoal que ria e tal, que achava que ia ficar nisso daí. Aí eu falava, agora, tudo que vocês fizerem daqui para frente vai ser usado contra vocês. Aí, ou seja, se você não participa, não interage, não faz as atividades, chega atrasado, sai cedo, falta, tá perdendo ponto. Meritocracia, né? Eu levei uns 3 anos para dar meu primeiro 10. Eu lembro até hoje do primeiro aluno. Rapaz. O primeiro aluno foi em Aracaju e o sobrenome dele era Calado. Eu gravei isso daí porque a gente chamava de Calado, que é o sobrenome dele, e ele não parava, ele me perguntou, como ele sabia que tinha que manter os 10, tudo que eu falava ele perguntava, eu tirava dúvida e tal. Aí eu falei, cara, não tem como não dar um 10 para esse cara. Eu acho que eu dei uns 4 ou 5 10 na minha vida. E olha que eu já tive turmas de 200, 250 alunos. Hein? Ainda bem que eu não fui sua aluna. Mas, na verdade, a maioria passava, mas não passava com 10. A maioria passava. Mas isso depois eles me agradeciam e entendiam o que eu fazia, porque eu queria que eles saíssem aprendendo. Claro. Entendeu? E prova não prova nada. Você pode colar uma boa parte. Sim. Apesar de eu ter todo o conhecimento de cola, mesmo assim está cada vez mais moderna a forma de colar. Então, eu trouxe uma notícia para quem conhece um pouquinho de história, estudou, né, no colégio, não ficou lá comendo só a merenda. Teve o Prêmio Nobel de Economia, né? Foi por conta de um estudo que envolveu por que alguns países são mais ricos que os outros. Essa é fácil. Foi tentando Então, o curioso é que teve Prêmio Nobel para responder essa pergunta, e quem estudou minimamente história em qualquer lugar sabe qual é o principal motivo, que foi o que eles ganharam o Prêmio Nobel. Mas vamos ler a Vai notícia. lá, segue lá. Foi tentando responder essa pergunta que 3 americanos ganharam o Prêmio Nobel de Economia. O dado que deu pontapé inicial para o estudo foi: os 20% dos países mais abastados são 30 vezes mais ricos que os 20% mais pobres. No geral, é o seguinte, eles perceberam que no longo prazo, nações colonizadas tiveram grandes consequências vindas de regras que organizaram sua sociedade enquanto não eram países livres. Ao olhar para os outros fatores, que vão além do clima, cultura ou localização, os vencedores do Nobel romperam com a ideia de que os colonizadores ficaram ricos e os colonizados estão fadados à pobreza. Isso porque, na visão deles, o que importa mesmo são as instituições. A gente estudou isso. Quem foi colonizado, todos os países que foram colonizados, no geral, ficaram pobres. E ainda estão pobres, a maioria deles. Mas vai lá, sério. Mais vírgula, aí vamos lá. O que importa mesmo são as instituições. Os princípios que organizam a economia e a política de um país, voltando ao passado, eles dividiram os países colonizados em 2 grupos. Aí que vem. O que tinham muita população local e que acabaram sendo explorados com as riquezas tomadas. Beleza. Tá? E aqueles com regiões menos povoadas que receberam mais colonos e tiveram instituições criadas. Caso, por exemplo, dos americanos. Sim, entendi. Aí os 3 pegaram como exemplo a cidade de Nogales, que fica metade nos Estados Unidos e metade no México.
Enquanto o lado americano é mais rico e com mais direitos, a parte mexicana sofre com crime, corrupção e pobreza. Bem, ao ganhar o maior prêmio de economia mundial, o estudo mostrou que o que realmente importa para um país prosperar é o sistema que garanta a democracia e a liberdade econômica. A resposta que eu daria, antes de você ler a notícia aí, é o seguinte: os países que foram colonizados por colônia de povoação, que foi o caso dos Estados Unidos, exato. Né? Prosperaram. Eles prosperaram. Agora, os colonizadores que vieram só para explorar, igual o Brasil, só levando para o Brasil, levando ouro, levando tudo lá para Portugal. Qualquer criancinha de... Qualquer criança de 6, 7 anos sabe. Aí por que... Aí o cara ganha um prêmio Nobel por responder o óbvio. Tinha que dar o prêmio Nobel para todo mundo da população. Talvez não é essa a história que eles contam fora daqui. Essa é a história que a gente aprendeu, né? Pois é, muito bem colocado ali, porque isso também me questionou. Será que lá fora, como eles vivem num mundo totalmente diferente do nosso, eles nem percebam isso? Estão contando e a gente aqui, história. a gente fica tentando encontrar a solução para os nossos problemas e por isso a gente percebe isso. Pode ser. Porque, inclusive, lá fora eu conto a história, por exemplo, que a Amazônia não pertence ao Brasil, que a Amazônia é um território neutro. Exatamente. Então, são coisas desse tipo também. Então, pode realmente ser algo desse tipo, mas, assim, para você dar um Nobel, tem que ter um estudo enorme para chegar ao Nobel. Aprofundar nessa matéria aí, né? Que a gente também não sabe, né? Enfim. E, assim, outras características que fizeram, por exemplo, os Estados Unidos, outros países de povoamento, a Austrália um pouco também, prosperar, porque eles foram para lá para morar, eles foram para lá para criar uma vida, não para explorar. E, assim, os Estados Unidos é um caso em particular que eu gosto de usar como referência, é que eles tiveram, por exemplo... grandes países que hoje são gigantes, né, tem um PIB muito bom e tudo mais, prosperam, tem uma qualidade de vida muito maior. Vocês podem ver que na história deles tiveram uma guerra civil que matou milhares de pessoas. E assim, os Estados Unidos, além de ter sido uma colônia de povoamento, tiveram uma guerra civil que dizimou quase metade da população aí americana. Sim, ou seja, de um lado e do outro estavam lutando pela sua terra, pelo seu território. Ambos queriam um melhor país. E quem venceu, obviamente, estava querendo melhor para o seu país. Então, é por isso que eles amam tanto esse país, porque quem perdeu continuou amando e continuou lutando pelo seu país, e quem ganhou, para mostrar que ganhou e que tinha que dar certo, continuou fazendo. Então, por isso que eles são tão patriotas assim, e tudo que é referente à guerra civil deles vale muito dinheiro, eles botam bandeira na frente, falam sobre eles são muito patriotas. Isso é uma característica. O nosso país termina tudo em pizza. Cultural. É questão cultural, exatamente. Eu até ia trazer uma notícia aqui falando sobre questão cultural e tudo mais, é a Cuba, né? Cuba, esses dias, definiu a quantidade máxima que se pode comer de frango. Estão com uma crise alimentar tão grande lá que atinge 70% da população, que eles têm hoje as 400 e poucas gramas só de frango que podem comer por mês. Nossa, misericórdia. É a situação que está vivendo Cuba, por exemplo. A notícia de quarta-feira é uma notícia também de economia, né? A dívida pública global está saindo do controle. O alerta foi dado pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, né? Soltou um comunicado avisando que as dívidas dos governos pelo mundo estão crescendo mais rápido do que se esperava. Podendo chegar a 100 trilhões pela primeira vez até o final do ano. Ou seja, até 2030, a dívida pode chegar a 100% do PIB global. Isso significa que só seria possível pagar os débitos se todos os países do mundo juntassem todas as suas riquezas e recursos gerados em um ano. Era a única forma. Isso me lembra de uma historinha, mas vai, segue. Então, como chegamos a essa situação? Basicamente, ao gastar mais do que arrecadam, governos perdem dinheiro emprestado através de emissão de títulos da dívida, para conseguir pagar suas contas. Além da pandemia que trouxe um boom de empréstimos para socorrer pessoas, empresas e países, as guerras em curso afetam relações comerciais e acabam impactando a cadeia produtiva do planeta. Só para você ter uma ideia, hoje a economia no mundo cresce a um ritmo lento de 3,2% ao ano em média, abaixo dos 4% que foi registrado na média em décadas passadas. Mas por que isso importa para a gente? Então, o acúmulo das dívidas pode gerar um baixo crescimento na economia mundial, com menos dinheiro disponível para investimentos e a possibilidade de aumento de imposto para lidar com todos esses débitos.
Nas palavras do próprio FMI, o que deve ser feito para evitar esse cenário é reduzir gastos públicos e as isenções fiscais de forma gradual, evitando cortes mais dolorosos em benefícios sociais, como o que a gente está vendo no país, né? No Brasil. Dureza. Vamos de quinta? Vamos de quinta-feira agora, né? Falar um pouquinho de negócio agora. Bom, tem um fantasma aí que está assombrando as empresas aí RJ, ao redor do mas não é Brasil. Rio de Janeiro. Um fantasma chamado RJ e não é Rio de Janeiro, é recuperação judicial. Na primeira metade desse ano, os pedidos de recuperação judicial no Brasil chegaram ao maior patamar em quase 20 anos, somando mais de 1.000 solicitações de RJ. E como se não bastasse, a situação de emergência também atinge algumas das principais empresas do setor que sustenta a nossa economia há anos, o agro. Que movimenta mais de 2 trilhões por ano. As 10 maiores empresas do agro no Brasil, que estão em recuperação judicial, elas devem juntas, elas têm uma dívida de 12,3 bilhões, mais que o dobro do registrado aí no ano passado. E além das grandes empresas, pequenos e médios produtores rurais também estão enfrentando dificuldades. Só nesse ano, 106 pequenos produtores pediram recuperação judicial e isso representa um crescimento de 523% na comparação com 2023, ou seja, um pouquinho mais de 5 vezes o número de RJs abertos no ano passado, né? E é uma tempestade perfeita, né? Porque se entre 2020 e 2022 o agro brasileiro passou por um bom momento, né? Com altas demandas e bons preços das commodities, agora o cenário já é outro, né? É de queda nos preços, alta nos juros e a produção bem mais cara. Para além do agro, as recuperações judiciais das micro e pequenas empresas dobraram de janeiro a agosto. Vou fazer só um adendo aqui. Eu tenho falado isso diversas vezes, né? Eu tenho feito algumas lives, gravando alguns vídeos falando exatamente sobre isso. Com 1.062 solicitações, as companhias da categoria somaram mais de 70% dos pedidos de RJ no Brasil este ano. Então é um número muito exorbitante. Agora, o que está por trás disso, né? Para uma empresa chegar a esse nível, as dívidas que se acumularam a um nível tão alto que, para evitar declarar falência, o que ela faz? Ela entra na justiça, busca um prazo maior para poder reorganizar ali as suas contas, né? Ou seja, geralmente tem um agente público que vai lá administrar a empresa também. Né? Exatamente, né? Então, cada vez mais companhias de diferentes tamanhos e setores estão recorrendo a essa medida, que é um indicativo de que a economia brasileira está, infelizmente, fragilizada com as empresas em dificuldade, né? E, assim, é uma coisa que eu tenho falado com relação à cultura empreendedora, cara. O que acontece? O empreendedor hoje no Brasil, ele tem muito empreendedor por oportunidade, né? O cara entra no mercado, abre a sua empresazinha ali de pequena monta e tal, e começa a empreender, ganha dinheirinho dele, só que ele não sabe como que vai fazer. Não organiza a empresa, não cria procedimento, processos. Pronto, exatamente, aí ele não aguenta. E esse aumento também, a gente pode até associar à questão pós-pandemia. Sim, sim. Porque a questão pós-pandemia foi um momento de oba-oba, né? Todo mundo foi para fora. Imagina que você estava enjaulado e aí querendo consumir, querendo fazer as coisas, sair de casa, de repente você liberou. Aí você começa a sair, comprar roupa, comer fora e tal. Aí as pessoas surfaram nessa onda. Só que aí, infelizmente, o brasileiro, pelo fato de não ter esse conhecimento, não ter essa cultura, ele, vamos gastar, vamos aumentar, aproveitar o boom. Só que eu aprendi na faculdade, engraçado, aprendi isso na primeira faculdade, a de TI. Não sei porque eu tinha aula de economia lá. Aí o professor falava uma frase, era o seguinte: sempre após um oba-oba vem um epa-epa. Acho que você já lançou essa frase aqui já uma vez, já. Mas porque fato. O mercado é assim, né? Ele tem altos e baixos, é a onda realmente. E aí você tem que se preparar durante o oba-oba, você tem que se preparar para o epa-epa. Então estão crescendo, vamos crescer aqui. Às vezes você não tem que crescer porque o mercado está te mandando crescer. Você tem que segurar a sua onda, crescer até onde você pode. Eu vou até falar um pouco sobre isso aqui. Crescer até onde de fato você pode crescer, porque você vai chegar no momento de contingência. E até depois que você chega aqui, não tem outro lugar para ir senão cair. Né? Então, vamos de sexta? Vamos Sexta-feira, uma noticinha de tecnologia para dar uma aliviada nesses números.
Vamos lá, falar um pouquinho de coisa boa. Assim, tá tudo agora virando tictorização. Você já ouviu esse termo, Aline? Nunca tinha ouvido, não. Nem eu. Tictorização. Tictorização não é mais que você... Adoro as novas palavras aí. É, porque como o TikTok hoje tá... TikTokização. TikTokização. Eu trouxe a notícia porque eu acho interessante, porque a gente tem que, de um jeito ou de outro, apesar da gente falar tanto sobre a geração Z, a gente tem que aprender a falar com a geração Z, né? Você falou muitas vezes sobre isso. Independente de qualquer coisa, a geração Z nos próximos anos vai ser 30% da força de trabalho. Isso aí. Então, e do consumo. Então, assim, para você vender para a geração Z, você tem que saber falar com a geração ela. Z. Exato. E a geração Z hoje está acostumada a ver isso, desse jeito. Passar para cima. Conteúdos rápidos. E passar para cima. Então, fazendo uma analogia, né, ao Superman, e o Superman agora vai voar na vertical. A DC Comics fez um acordo com a plataforma Global Comics para publicar vários dos seus quadrinhos em formato adaptado para parecer que você está rolando o For You do TikTok. Interessante, A ideia é transformar a leitura em algo mais parecido com o que os leitores já estão acostumados a fazer nos feeds das redes sociais, arrastando o dedo para cima e vendo o conteúdo assim. Legal, cara. E essa notícia é interessante porque é óbvio que os quadrinhos não se vendem mais como vendem antes, e é uma forma de você continuar vendendo esses quadrinhos. A ideia é que custe cerca de $8 cada, e o aplicativo que eles vão lançar já terão mais de 400 quadrinhos já adaptados a essa TikTokização aí. Interessante. Agora, o que está por trás disso aí? Tem uma coisa por trás? Bem, de compras na Amazon até currículos no LinkedIn, a TikTokização de quase tudo mostra que o formato do app de vídeos curtos é atualmente o jeito mais eficaz de entregar conteúdo. Pense que as pessoas que nasceram entre 97, como eu falei, né, 97 e 2010, a Jay-Z, vão representar quase 30% do mercado, não só de trabalho, mas de consumo como um todo, até o ano que vem. Logo, os negócios que não se adaptarem a como eles consomem conteúdo, correm grande risco de comer poeira. Ou seja, ou se adequa ou... Bem, o curioso, né, que no falta indicativo que as indústrias de HQ, que são os quadrinhos, precisavam mudar. Uma empresa, olha que interessante, uma empresa sul-coreana que lançou o formato de quadrinhos na vertical, abriu capital nos Estados Unidos em junho e foi avaliada em 2,77 bilhões de dólares. Mais da metade das lojas de quadrinhos tiveram queda de receita em comparação com pré-pandemia no ano passado. E as vendas de quadrinhos já caíram 7% nos Estados Unidos em relação a 2022, movimentando apenas 1,8 bilhão de dólares. Vou trazer agora, gente, uma notícia da economia brasileira, né? Vitor falou aqui de Cuba, dessa questão da alimentação, né, da restrição. E, gente, para o brasileiro está cada dia mais caro ficar com a barriga cheia, né? Verdade. Infelizmente. Os gastos das famílias do nosso país com alimentação e bebidas devem bater recorde nesse ano, passando de 1 trilhão pela primeira vez na história. O valor representa quase 10% na comparação com o ano passado, um aumento de 10%, né? E inclui tudo que é comprado para comer ou beber, seja dentro ou fora de casa. O fato é que os brasileiros estão gastando mais com alimentação e isso já é um reflexo da alta do preço da comida, que cresce mais rápido do que a inflação e a remuneração básica da população. Para se ter uma ideia, a inflação dos alimentos deve subir 7% nesse ano, acima do aumento dos preços no geral. Isso é um impacto que é sentido principalmente pelas famílias mais pobres. Dentro de casa, os alimentos queridinhos da população, como arroz, feijão, batata e cenoura, já ficaram 10% mais caros em 2024. E na rua, comer fora de casa nunca esteve tão caro quanto agora. Uma refeição completa está saindo, na maioria das vezes, em média, R$50. Eu estava viajando esse final de semana e esse foi um dos temas. Que antigamente, né, eu e meu marido, a gente saía para comer uma pizza. Tomava um chopp, uma taça de vinho, você pagava ali R$150 uma pizza. Agora é R$250 no mínimo para sentar num barzinho. Média qualidade. Então, e você aproveitou esse final de semana, essa viagem? Aproveitei. Comi e bebi bastante, inclusive. E a chuvinha?
Tava bom, deu pra descansar, foi bom. Ai, Vitor. Eu falei que eu tava super animada, né? Peguei um apartamento vista mar, maravilhoso. Legal, Aquele legal. fog, aquela neblina. O importante é que você viajou e descansou. Foi bom, Fazer foi bom. outras coisas. É isso aí. Ó, a alimentação e o combustível respondem por 41% do orçamento da família brasileira. Nossa, Exatamente, é muito, né? muito. Nos países de baixa renda, como o nosso, 7 em cada 10 pessoas não conseguem pagar por uma dieta saudável. Nos países ricos, esse índice não passa de 7%. Ou seja, ter uma vida saudável no Brasil custa muito caro, né? E essa notícia é difícil de engolir, né? Literalmente. Assim, a gente estava até falando no off aqui, né? Não é nem questão de ser difícil de seja tão caro assim, é porque talvez falte a informação, porque se você tem informação de como se alimentar bem, usando produtos saudáveis, frutas, verduras, tudo mais, você consegue se alimentar bem, você consegue aumentar até a sua caro saúde. a alimentação, né? A gente estava fazendo uma correlação entre comer saudável para o brasileiro. O que é comer saudável? Eu vejo, eu até trago essa fala nos meus treinamentos, que as pessoas comem pãozinho de sal e almoça miojo ou pizza ou lasanha sadia porque fala que é barato. Uhum. Só que uma alimentação saudável, ela não precisa ser cara. Uhum. A gente está falando de ovo, a gente está falando de um frango, a gente está falando de um legume, uma verdura. Frutas, você compra na feira. Isso começou a ficar caro. A gente sente a dona de casa. Não sei se vocês fazem compra na casa de vocês. Lá em casa sou eu que faço compra. A gente sente, antigamente você fazia hortifruti, você pagava ali seus 40, 50 reais. Verdade. Hortifruti do bairro, né? Não vamos nem usar a marca hortifruti. Hortifrutizinho ali, sacolão. Uhum. Atualmente você dobrou o preço. Para comprar legume e verdura tá caro. Tá muito Tá caro. caro. Mas quando a gente fala em alimentação saudável, a gente não precisa optar, né, por alimentos, quinoa, não sei o que a pessoa acha que comer saudável é comer Comer essas coisas diferentes, essas né? coisas caras, Alpiste. né? Não é isso, não é isso. E aí elas ficam dando a desculpa, eu como um biscoito, porque os industrializados são muito mais, assim, né? São muito mais baratos, são baratos. Um pacotinho de biscoito, o miojo, né? É verdade. Falando que eu gosto muito de miojo. É bom, mas como eu costumo dizer que é uma bela porcaria, né? De vez em quando, de vez em quando. É um veneno. Muito sódio. E aí as pessoas deixam de comer comida, né? E o problema desses alimentos é que eles vão viciando o nosso paladar e aí você não consegue se realmente comer um legume, sentir o sabor. A gente tem que ir limpando nosso paladar para essas Verdade. coisas, né? Um fato curioso, até falando sobre comida, e eu tô perdendo, vocês estão usando meu tempo, hein? É sempre de vocês, nunca minha. Eu ia até trazer essa notícia, né? E Eu ia até trazer essa notícia, mas eu achei que tinha notícia mais relevante. Lá nos Estados Unidos começou uma onda de deixar de comprar alguns tipos de salgadinhos, tipo Ruffles, Doritos e tal, não por conta disso em si, mas é porque as fabricantes estão diminuindo demais o conteúdo das embalagens. Uhum. E eu gosto muito de Ruffles e Fandangos, são meus salgadinhos preferidos. Fandangos, então, se eu tiver com fome à noite, eu como Fandangos, porque eu acho que é prático e não é nutritivo. Não é nutritivo, mas vai enganar. Não é nutritivo, mas vai enganar. Porque quando eu estou na fase de cutting, né, que é cortar e riscar, eu evito comer à noite sólido, né, então eu fico só no líquido. Aí eu notei no Ruffles, antigamente, mesmo o pacote pequeno que era for you, né, só para você, vinha cheio, você praticamente conseguia dividir. Hoje é quase uma mão. Uma pegada, né? Uma pegada, é impressionante. Eu falei, ainda mais a sua mão, né? Eu falei, cara, ninguém olha isso, ninguém vê isso pela gente. Aí nos Estados Unidos não é só que ninguém está vendo. Teve um advogado. Estão sabotando a empresa. Aí a PepsiCo, né, que é a fabricante, falou que a partir de agora eles receberão um pacote extra com 20% a mais.
Ok. Principalmente quando vai começar a temporada dos jogos agora, acho que ele sabe que vendem mais nessa época. Sim. Bem, trouxe uma história que saiu no sábado através da mídia social e eu achei interessante trazer aqui porque é uma coisa que, já que foi a semana do Dia do Professor, né? E é uma coisa que eu estou batendo muito na tecla há alguns anos já. Nasceu lá nos Estados Unidos, mais precisamente em Austin, se não estou enganado, é a primeira faculdade anti-woke do mundo. A gente já falou sobre o woke aqui, mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês mais para frente. Bilionários frustrados com a ideologia e a doutrinação nas faculdades americanas estão se unindo para apoiar um novo modelo incipiente no Texas que tem como lema ser anti-woke. O que é isso? O termo woke é basicamente um sinônimo de progressismo e ativismo social, que surgiu lá na cultura afro-americana para descrever a conscientização sobre injustiças contra minorias, especialmente raciais e de gênero. Só que isso se perdeu muito nos últimos anos. Hoje o woke, né, aquela cultura de diversidade lá, virou coisas absurdas. E aí praticamente tudo que já aconteceu no mundo de história, eles jogam tudo pro lixo e o que vale é o que hoje eles pensam que deve ser. Vale só a história deles. Da história deles de hoje. Entendeu? A nova escola arrecadou cerca de 200 milhões até agora e já teve 92 alunos em sua primeira turma e começou o primeiro período já há algumas semanas. Nas palavras de um dos maiores financiadores, grande parte do ensino superior hoje parece querer rejeitar as realizações das civilizações ocidentais em sua totalidade. E é uma guerra cultural. Para muitos dos apoiadores, o modelo atual de ensino limita a liberdade de expressão, condena qualquer tipo de pensamento conservador e vê uma dominação em pautas progressistas e de minorias. Se vocês acompanham as mídias sociais, vocês viram o que aconteceu lá no Nordeste esses dias, né? Você viu? Vou falar. Não faz muito tempo que bilionários se juntaram para expulsar, por exemplo, a presidente Ivy Liggett, que foi do caso de Claudine Gay, em Harvard, depois que ela se omitiu em relação aos ataques do Hamas contra Israel no ano passado. Para quem não sabe, Harvard é o que é, os recursos que ela recebe são de ex-alunos. Então, eles têm muita influência sobre as decisões de Harvard. Depois desse não posicionamento, eles foram lá expulsar a reitora. Uau! Construindo ao vivo e ao público. Diferente de outras faculdades tradicionais, o plano deles é mostrar a construção do projeto em tempo real por meio de conteúdos no YouTube e uma newsletter. Com sede prevista no Texas, mais precisamente na cidade de Austin, o slogan da faculdade pode ser traduzido como dedicados a buscar a verdade sem medo. O currículo tem como base textos clássicos, como a Odisseia de Homero, já na matrícula, com ênfase em empreendedorismo. Olha o empreendedorismo aí, ó. Peter Thiel, o cofundador da PayPal, vem pagando alunos para não frequentarem a faculdade e foi um dos doadores para o novo modelo dessa faculdade. Ou seja, ele paga para que outras pessoas não estudem em outras faculdades e ele é um dos idealizadores. O próprio Elon Musk, ele criou sua própria faculdade, né? Na época, já tem hoje, os alunos dele estudam no sistema de ensino que ele criou, os filhos dele, né? Inclusive, ele vem falando sobre a cultura woke, que ele perdeu um dos filhos para a cultura woke. Tem um depoimento desse na internet, vocês podem buscar. Eu tenho uma imagem aqui, né, que fala, né, que é o ATX. Eu ainda não sei como a gente vai falar o nome dessa faculdade, mas é o ATX. É o ATX, UATX, se for UATX. Renovará a missão da universidade e servirá como modelo para instituições de ensino superior, salvaguardando a liberdade acadêmica e promovendo o pluralismo intelectual. Só para uma curiosidade, como essa cultura woke está impregnada em todos, principalmente nas mídias, né, jornais, revistas. Em 1996, visando mostrar que havia uma agenda de revistas científicas e estudos acadêmicos, um sujeito chamado, com o nome de Alan Sokal, criou um artigo vazio, porém robusto e extremamente correto politicamente, como forma de testar os avaliadores. Que ele falou, olha, todas essas revistas científicas e tudo mais, está todo mundo privilegiando coisas politicamente corretas, que é o suposto cultura woke. E aí ele fez uma coisa para mostrar que a teoria dele estava correta. Então, para sua surpresa, a sua armadilha em forma de texto foi aceita e sua pesquisa foi publicada em uma das principais revistas científicas americanas. O professor, então, provocou uma coletiva de imprensa e revelou a verdade, concluindo na época que narrativas progressistas, mesmo que não científicas, ganham mais espaço do que artigos de pesquisas que vão contra a linha progressista preferida pelos meios acadêmicos. No Brasil,
o cenário é semelhante ao resto do mundo, né? Recentemente, o documentário Unitopia, vale a pena ver, né? Mostrou o lado ideológico das universidades brasileiras em um documentário. A produção nacional já conta com mais de 500 mil de visualizações em pouco mais de um mês. Né? Aí que vem a questão. Nessa semana, depois vocês veem nas internets aí, principalmente dos mídias do Bolsonaro, nessa semana uma polêmica na Universidade Federal do Maranhão movimentou as redes sociais depois que uma palestrante acadêmica mostrou suas partes íntimas. Eu vi isso, rapaz. Ela eu levantou vi em isso, cima cara. da Eu mesa, vi o né, vídeo. abaixou e Eu começou a dançar custei a com acreditar nisso. Era a cultura do não posso falar que senão a gente vai cair a live. E para você, e aí a gente acabou trazendo algumas perguntas aqui para os nossos ouvintes aqui, para o pessoal que assiste a gente. Pense aqui no geral, e não somente, e assim, no geral mesmo, não somente faculdades públicas. Você coloca... que vocês acham que são extremamente ideológicas e ativistas, moderadas e poderiam ser mais progressistas, são neutras ou nada ideológicas, excelente e cumprem muito bem o seu papel, levemente ideológicas, mas sempre foi assim, ou a coisa é tão feia que nem eu matricularia meus filhos? O negócio não tá legal, não. A minha resposta é a última para mim, eu não pretendo botar meu filho, O negócio tá muito feio. Mais uma notícia rapidinha, eu vou até resumir isso daqui, porque como tem pessoa próxima de mim no meio da saúde, né, 40% dos médicos brasileiros enfrentam problemas de saúde mental. Hein? O estudo mostrou que as mulheres são as mais afetadas, representando 2/3 dos médicos com algum transtorno mental. No entanto, se formos filtrar o problema por idade, a faixa etária dos 25 aos 35 anos é o que mais preocupa, correspondendo a 50% dos médicos cuja saúde mental está comprometida. Essa matéria, ela se estende a todas as profissões. A gente está falando de médico aí, mas ela é tendenciosa, porque, na verdade, nós estamos falando da população em geral. É a faixa etária aí da geração... o finalzinho da geração Z, né? Dentre todas as condições relacionadas à saúde mental dos profissionais de saúde, quadros de depressão, ansiedade são os mais prevalentes ou não. De longe. De acordo com a estatística, aproximadamente 1 a cada 5 médicos já foi diagnosticado com depressão. E a gente está falando médicos aqui, mas é como você falou, dentistas. Principal motivo de afastamento da empresa desse rapaz aqui é de doenças, de transtornos mentais. Fiquei sabendo de fontes de dentro da empresa que faz... porque... pode falar o nome? Pode, né? Petrobras é uma mãe, né? Ela tem um assistente social e uma empresa que faz todo o processo para você não se estressar, né? Então, eles fazem lá o acompanhamento do funcionário. E aí ela estava falando que ela trabalhava com isso e que ela que garantia a parte burocrática do afastamento, né? Dava entrada lá no INSS, enfim. E aí ela falando que o principal motivo são os transtornos mentais, e a gente já sabe disso. Então, é tendencioso, porque a gente está falando da classe médica, mas a gente pode trocar a classe médica por todas as classes. Porque a gente fica preocupado, porque são os médicos que cuidam da população, né? Isso aí. Estamos na mão de quem, né? A pergunta é essa, quem cuida de quem cuida da gente? E quem cuida deles? Pois é. É isso. Quem cuida de quem cuida da gente? Exatamente. Ainda assim, 80% desses indivíduos nunca chegaram a procurar o tratamento. Quando falamos de ansiedade, o problema ainda é maior. A condição já afeta 1 a cada 3 médicos no Brasil. Eles são profissionais de saúde como um todo, enfermeiros, dentistas. Sim. Vários outros aí. Bom, para fechar, vamos falar de segunda-feira aí, economia. Falar do meu amigo Gabriel Galípolo. Você é fã do cara, né? Já vi que você está seguindo nas mídias sociais. Sim. Eu gosto dele. Eu acho ele um profissional... Assim, ele é um cara bom. O problema é quem fica falando em nome dele, né? Esse que é o problema. Mas bom, o que a gente pode esperar dele a partir de 2025, né? A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela esteve nos escritórios da XP lá em São Paulo e ela afirmou que a partir de 2025 o Galípolo ele não vai mais se preocupar em ganhar a confiança da Faria Lima. Cara, ela calada é um poeta. Bom, e ao que parece, segundo ela, né, o novo presidente do Banco Central indicado pelo Lula, segundo ela, né, vai afrouxar as rédeas da política monetária. Cara,
Por que tem que falar uma besteira dessa? Por que não fica só quieto? Por que tem que Seria abrir a melhor, boca, né, cara? Já tá tão difícil o negócio, já foi tão difícil aprovar a situação dele, ela vai falar. Ele vai aumentar, vai abaixar o juros porque o governo tá querendo abaixar. Mas é complicado. O episódio fez a pergunta da manchete nessa matéria: voltar a Faria Lima na contramão da confiança que o indicado, né, vinha conquistando já de boa parte do mercado. Isso acabou fazendo o efeito contrário, né? E só lembrando, né, ele saiu muito bem, né, ele foi muito bem visto na sabatina do Senado, no início do mês agora. Ele foi, inclusive, elogiado por políticos de direita. Né? Tá vindo bem. Na prática, né? Mas ele não teve culpa, né? Não, ele não tem. Quem falou foi a Gleisi, não foi ele. Né? E na prática, se o Galípolo atuar alinhado aí com os interesses do governo, ele tende a querer realmente reduzir os juros. Né? Mas ele é profissional. Exatamente, né? Isso aceleraria provavelmente, né, o PIB, mas também a inflação. Né? E ainda assim, há economistas que continuam otimistas com a postura mais técnica e cautelosa do Galípolo. Acho que o apelidozinho vai pegar. GG. Bem, hoje a gente tem aí o segundo maior juro real do mundo, né, que é a taxa de juros menos a inflação. A gente só perde para a Rússia. Você sabe então que a taxa de juros real, isso aí, a taxa real nada mais é que o desconto da inflação com a taxa básica de juros. A gente só perde para a Rússia no mundo. Incrível, né? E a Rússia enfrentando uma guerra lá com a Ucrânia e tal. Tudo fechado, sem poder fazer negociação com o mundo, né? Sem conta bancária. Bem, para a gente finalizar, que está acabando o nosso tempo aqui, já acabou o tempo das notícias, né? A gente vai ter que acelerar. Então, como eu falei, porque eu trouxe uma frase, eu gostei dela, mas depois eu vi uma outra frase que tinha muito a ver comigo durante essa última semana, né? A primeira eu acho mais engraçada e aproveitei que eu vi uma outra notícia que juntou essas duas frases. Então, a primeira frase é a seguinte: a NASA investiu 5,2 bilhões de dólares para lançar uma sonda em direção a uma lua de Júpiter que só vai chegar, se chegar, em 2030. Lembre-se disso quando estiver impaciente. Muito bom. E aí o curioso é que eu logo depois estava lendo umas notícias sobre alguns resultados aí no mercado, e aí essa newsletter veio com esse seguinte texto, né? Nas palavras de Warren Buffett: é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. Nessa frase, Buffett nos lembra que o mundo dos investimentos, a paciência e a visão a longo prazo supera a busca de pechinchas ou ganhos rápidos. Verdade. Para finalizar, né, a segunda frase é: por mais que você queira, tentar mudar o passado é inútil. Agora, se tem algo para fazer diferença no presente, é valorizar o que está ao seu redor e fazer o seu máximo com isso. Muito Verdade. Bem. Muito bom, muito bom. Dito isso, vamos pedir ajuda aqui aos universitários para botar o desafio na tela. Já estou com meu papel e caneta na mão. Vamos lá, vou ter que pular. Não vou poder ficar falando muita coisa aí para vocês, não. Vitinho, você me dá o controle? Eu tenho que proteger minha garganta, gente. Eu trabalho com minha voz. O ambiente nosso aqui, ele é bem frio. O povo é caloroso, mas o ambiente é meio frio. Obviamente a gente está com um tempo mais curto hoje. Eu até trouxe um pouquinho de teoria, mas não ia passar a teoria, não. Eu só ia mostrar para vocês que dá para a gente ter... Atrasar e entregar mais. E aí eu mostrar mostrar um pouquinho da teoria, se der tempo, né? Mas é aquilo que eu estava falando para vocês, né? A empresa, quando está crescendo, acontece muito isso daqui, né? Ela começa a entregar muito, vender muito, mas chega no congestionamento. Sim. E aí o problema é esse: quando você chega ao limite da sua capacidade, a tendência é cair. Porque você estoura. E aí começa um monte de problema dentro das empresas. Você atinge o limite da capacidade, começa a faltar matéria-prima, recurso, mão de obra, equipamentos que quebram, travam. E isso a gente está falando para uma empresa de uma indústria ou num consultório que atende eu pensei em restaurante, também acontece isso. Restaurante, ótimo exemplo. Então, assim, qualquer etapa de negócio, isso acontece no dia a dia do empresário. Aí a preocupação dele: cheguei na minha capacidade. O que eu tenho que fazer para me manter aqui? Então é o principal momento, porque crescer não é tão difícil. Quando você puder trabalhar, jogar investimento e tudo mais, você vai crescer. O problema é se manter grande.
se manter no limite da sua capacidade. E aí, vou dar um exemplo. Você tem um consultório de psicologia, né? E aí você começa a atender muitos pacientes. Daqui a pouco você começa a intercalar, a ter dificuldade de terminar um paciente para entrar em outro, eles começam a esperar. Aí, nisso que ele vai esperando, a pessoa está acostumada a chegar 2 horas e sair 3 horas. Agora está chegando 2 horas, saindo 4 horas. Aí fica chateado com você, aí já não vai. Exato. Você começa a perder qualidade na entrega, Sim, né? primeiro que você talvez não seja tão eficiente para lidar com a situação dele. E segundo que ele pode perder o paciente porque ele não tem esse tempo para perder. Às vezes ele sai no meio do trabalho para fazer alguma coisa e voltar. Ele quer agilidade, né? E aí tem que se pensar o que fazer. Será que vale a pena eu atender todo mundo? Será que eu tenho que colocar um outro profissional aqui para dividir comigo? Abrir mais uma sala? É a dor do crescimento, nessa fase aí. Você não sabe se você cresce ou você continua. Exatamente. E aí, assim, as causas mais comuns geralmente terminar... Aqui a gente fala muito de projetos, pessoal. Por que eu gosto de usar referência a projetos, não empresa ou pessoas? Porque o projeto é qualquer coisa. A definição de projeto para o PMBOK, que é o livro mais conhecido de gestão de projetos, qualquer esforço temporário empreendido para criar um produto, resultado ou serviço único e exclusivo. Okay. Ou seja, o projeto pode ser qualquer coisa, desde uma viagem, você viajou esse final de semana, você montou um projeto para chegar até lá, você escolheu com a rota que você vai fazer, o local e tudo mais, isso é um projeto. O budget, as pessoas que irão, o tempo que você vai ficar. Então o projeto é isso, você planejou, executou e entregou e está aqui agora. Então, assim, ele é temporário. Ele tem um começo, meio e fim. Geralmente é difícil terminar os projetos dentro do orçamento. Algumas vezes até o escopo dos projetos acabam sendo cortados. No seu caso aconteceu isso, mas foi por riscos não conhecidos, né? Força maior, né? A gente até usa esse termo, né? São motivos de força maior. A gente usa o termo de riscos desconhecidos. Ou seja, a gente não esperava de forma alguma acontecer. Bem, eu vou ter que passar isso rápido, mas o que é o grande problema da situação comum, no geral, são as incertezas sobre tudo. E as incertezas levam a atrasos. Os atrasos são... O que leva aos atrasos? É um escopo não definido. Você não tem o conhecimento total do teu escopo, da sua empresa, dos seus negócios, né? Isso leva a atraso. O que leva a atraso também? Não ter contingência. Ou seja, lembra aquela história daquele equipamento lá, se ele parasse, pararia toda a produção? Então, se você não tem contingência, gera atraso. Então, gerando atrasos, você faz, que a gente usa um termo chamado ASAP, as soon as possible. Ou seja, você fazer tudo o quanto antes possível. Você começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, o quanto antes possível. Tudo é urgente. E aí você sobrecarrega a equipe. Você está adorando, né, Aline? Esse é o seu mundo aí, né? Você sobrecarrega a equipe do projeto e todo mundo. Entendi. E aí começa a CIDs lá de problema mental. E aí você tem o WIP, que nada mais é que Work in Process. Eu vou, se der tempo, eu vou explicar isso aí. É vários trabalhos, vários fazendo ao mesmo tempo. Né? Igual no dia a dia você tem que responder e-mail, fazer um relatório, participar de uma reunião. A gente chama de Work in Process. Ou seja, muitos trabalhos ao mesmo tempo. E aí o work process sobrecarga leva a multitarefa, desincronização, fila de espera, mudança de prioridade, baixa a qualidade de retrabalhos. E aí também leva um tempo maior de espera, porque você acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vou explicar que isso é uma síndrome, chamada síndrome do estudante. E cronogramas locais para tudo. Aqui já vou detalhar muito aqui, mas eu vou direto ao nosso desafio. E conforme for, eu volto lá para mostrar para vocês, tá? Meu Deus do céu. Tinha que ter estudado. Vocês me falaram que eu ia participar. Tinha que ter um episódio só disso aí. Isso aqui eu não ia falar mesmo, não. Só se tivesse tempo, eu não ia falar isso, não. Agora eu quero ver. Meu Isso QI aqui, aula, né? perto do QI alto aqui, ó. Quero ver. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula de final de semana. É aqui que eu queria. Vamos lá, pessoal. Imagina que você tem 2 projetos, ou você tem 2 empresas, né? Mas eu vou, como sempre, eu vou falar projetos, porque o projeto envolve qualquer coisa, inclusive pessoas. Então, assim, você tem o projeto 1 e o projeto 2.
E para executar o projeto 1 ou para executar o projeto 2, você vai precisar de 3 recursos. É o recurso G, vou dar um nome aleatório, BR. tá? BR, perfeito. Então, você sabe que você vai ter conflito de recursos. Então, dadas as prioridades, quanto tempo levará para que um dos projetos termine? Essa é a conta. Para você fazer o projeto 1, você precisa do recurso G e do recurso B. Para você fazer o projeto 2, você precisa do recurso G e do recurso B. Só depois de você terminar o G e o B, você consegue fazer o R. É a mesma coisa que você, por exemplo. Eu preciso do G, porque o G é o cara que faz a análise de custo do projeto. E você precisa do B, porque é o cara que faz, ou a mulher que faz o desenho da estrutura metálica, por exemplo. Então, eu preciso do dinheiro, do quanto vai custar e do desenho para poder executar o serviço. Tá, mas esse projeto 1 e 2 são idênticos. Não precisa ser idêntico, mas usa os mesmos recursos. Tá. Porque o cara que é o da finanças, lá que vai fazer o orçamento do projeto 1, ele também faz o orçamento do projeto 2. Mas é idêntico. Não precisa ser idêntico, pode ser outro projeto, pode ser idêntico se você quiser, mas Tá. pode ser outro. Por exemplo, eu sou uma empresa de construção civil. Eu vou construir prédios. Então, eu tenho um prédio na Faria Lima e tenho um prédio no Leblon. E aí eu preciso do cara que me faz o orçamentista, que é o recurso G, por exemplo. E ele eu tenho que fazer os 2 orçamentos, da Faria Lima e do Leblon. É o mesmo cara, é o G. Tá. E o B é a pessoa que desenha o prédio. Então, assim, ele vai desenhar o prédio do Leblon e o prédio da Faria Lima. Ok. E ambos os projetos estão aqui, começando juntos. O que eu faço? Qual que eu vou fazer primeiro? Como que eu vou dividir isso aqui? Eu consigo fazer... Eu vou deixar o G fazendo um enquanto o B faz o 2? Entendi. Entendeu? O que isso vai acontecer? Você já consegue me dar uma resposta aí? Você já está fazendo? Tô. Geralmente, você deixa o G faz um, o B faz o outro, aí quando o G acabar aqui em Isso cima... que eu tô fazendo, isso aí mesmo. Tá dando quanto tempo aí? Deu 15 dias. 15 dias para entregar o primeiro projeto. Isso. Muito bem. 20 dias para completar ambos os projetos. Isso. E 15 dias para entregar o primeiro projeto. Entendeu, Aline? Não. Não entendi nada. Vamos lá. Como eu não posso usar o G ao mesmo tempo do outro, porque ele já está fazendo um serviço, então eu botei ele para fazer o 1 e como para o B não ficar sem fazer nada, eu falei, adianta o desenho aí, enquanto o outro está fazendo lá em cima o orçamento. Aí eles gastaram 5 dias. Gastaram 5 dias, Ok. Perfeito. Tá tudo junto, por enquanto. Tudo junto. Só que aí, para eu fazer quando o G terminou lá quando o B terminou aqui embaixo, Ele foi pro projeto de cima. Foi pro projeto de cima. Aí ele demorou mais 5 dias, 10 dias. E o G lá em cima, mesma quando coisa, terminou 10 lá em dias. cima, mesma coisa. Aí eu consegui concluir o primeiro projeto, que foi 15 dias. Quando o R terminou, que é um outro recurso... Não, 10 dias. Não, 5 mais 5 mais 5. Ah, tá. Não. 5 dias, o G lá no verdinho e o B no azulzinho ali. Depois mais 5 dias já tá no 10. E depois mais 5 dias para fazer esse daqui. 5, 5 e 5. Ah, tá. Tá no que quadrado de também leva 0 a 5 5. Tá, beleza. Aqui também leva 5 dias para Tá, fazer entendi. isso. Vamos supor que é o cara que vai fazer o relatório final. Tá, aí 15 dias. Deu 15 dias. Aí quando terminou de fazer o relatório final daqui, veio para cá. Aí o outro demorou mais. Porque aí É uma pessoa só? Uma pessoa Ó, tá vendo? Agora eu entendi, mas eu demoro mais. Processamento aqui não é Pentium. É Lentium. Não, mas é... Entendi, tá. Ótimo. Provavelmente outras pessoas que estão nos assistindo estão fazendo a mesma coisa. Mas é isso mesmo. Tá. Então, entendeu, né? Sim. Entendi. Agora eu vou... O que eu falei para vocês? Atrasar para entregar antes. Imagina você chegar para o teu chefe e falar assim, não vou começar a fazer o primeiro projeto.
Aí o cara falou, o quê? Mas a gente tem que entregar logo tudo, pô. São 2 prédios, 2 lugares diferentes, é dinheiro parado. É aquela história, não vou fazer não. Eu vou fazer um, depois eu faço o outro. Eu deixo esse aqui parado por enquanto. Ok. Tá? E eu vou fazer outro. Olha o que acontece. É mesmo. Os 2 fazem simultâneos até os primeiros 5 dias. Depois o outro entrega em 10. Muito bem. Primeiro entrega em 10 dias. Olha, é verdade. Atrasar para entregar antes. Depois... muito bom. 15 dias para completar. Matemática. Nivelamento de recursos. Quase, não, pior que não. Se fosse nivelamento de recursos, ele faria aquilo lá. Os softwares fariam aquilo lá. O project da vida faria aquilo lá. Ele ia fazer a multitarefa nociva. Ele ia fazer isso aqui, ó. O que acontece? Ó. Eu vou fazendo um monte de atividades. Sim. Terminando uma e começando outra. Isso. Terminando uma e começando outra. E é isso que acaba atrasando os nossos projetos, as nossas vidas. Né? Você tem que, às vezes, por exemplo, você tem que pegar o filho no colégio, tem que mandar um e-mail e tem que fazer uma ligação. Aí você faz tudo mais ou menos. Igual o pato. Isso. Enquanto você está dirigindo para ir para o colégio, você está fazendo a ligação, no meio da ligação, você bota no Viva Voz no carro e já vai mandando e-mail. Isso. Você vai chegar mais rápido ou mais demorado no colégio? Mais demorado, provavelmente. Agora, se você parasse ali no estacionamento rapidinho e já mandasse esse e-mail... Faço acabou. Depois concentra aqui, vou lá, pego... Muito bom. Gostou? Tá tudo bom, amei. Né? Tô vendo sua cara de felicidade. Bom. E assim, isso me leva uma vez, falando aqui, antes de a gente vir aqui, falando sobre isso aqui, me leva uma situação que aconteceu. Assim, é óbvio que a técnica que eu tinha desenvolvido antes envolvia tudo isso aqui, né? Envolvia todo a teoria das restrições. Isso aqui nada mais, isso vem da teoria das restrições da corrente crítica de um autor chamado Hélio Goldratt. Eu gostava muito de ler a literatura dele, as coisas dele e tal. Ele falava muito sobre a visão holística das coisas. E aí uma vez eu estava a bordo, embarcado, tocando, coordenando um projeto que era meu, que era uma parada de produção de UFPSO. E aí, quando a gente tiver um tempo no futuro, a gente vai falar sobre pulmão. Ele fala muito sobre pulmão, né? Em vez de a gente administrar os recursos e atividades, a gente administra pulmão. É o termo que ele usa muito. Então, assim, regenerar pulmão. Né? A gente fala muito isso. Em vez de eu ficar lá controlando, você tem que fazer essa atividade, tem que fazer essa atividade. Em vez de eu falar, pressionar a equipe para fazer a atividade, levando ao estresse da equipe toda, eu falo, o que eu posso fazer para regenerar pulmão? E aí trago uma outra mentalidade para a equipe, de apoio, de entusiasmo, etc. Mexe muito com esse lado mais criativo das pessoas. Ótimo. E aí eu tinha vários caminhos críticos. O que é um caminho crítico no projeto? Né? É aquilo que é o caminho mais longo para você terminar o projeto. É o caminho mais longo de um projeto. É aquilo que determina o fim do projeto. Então é onde normalmente a gente bota o nosso foco. E eu tinha um caminho crítico nesse projeto e tinha vários outros caminhos, né? Por exemplo, lá o caminho crítico era o vaso separador de MEG. Eu tinha também a parte elétrica, tinha a parte mecânica. Todas essas partes eram potenciais novos caminhos críticos à medida que esse aqui acabasse. Imagina que eu estava numa plataforma de petróleo embarcado, que produz vários barris de petróleo, gás e tudo mais. Ou seja, da presidência da República até o presidente da empresa e o diretor da empresa, todo mundo está no foco ali, porque é investidor pressionando para voltar à produção e tal. E são projetos caros. Né? São projetos de milhões de dólares. E aí eu tinha várias formas de regenerar pulmão, né? Eu já usava esse termo na época. Então, eu antes de começar o projeto, eu já começava a saber, aqui eu vou conseguir regenerar pulmão, porque eu vou usar o pulmão. Eu vou ter que usar. Os riscos vão acontecer, os desconhecidos principalmente. Então, eu vou ter que encontrar caminhos para regenerar o pulmão. E aí eu falei, aqui eu vou usar, aqui eu vou usar, aqui eu vou usar. Então, eu colocava tudo isso em prática no começo do projeto para a gente acontecer. O principal caminho crítico era esse vaso complicado que tinha lá, esse vaso de pressão.
A equipe que eu coloquei era muito boa. E aí eles começaram a trabalhar. No meu projeto, previa que o pessoal, eu ia ter que acabar eu não ia acabar esse vaso antes de começar o projeto. Antes de começar a parada, propriamente dito. Eu começaria antes, mas eu ia começar a parada e ia dar continuidade nele. E isso ia me gerar uma série de dificuldades, mas já estava previsto. Que eu não ia conseguir terminar isso antes do início do projeto. Eu ia ficar mais alguns dias com ele, trabalhando nele, enquanto o projeto estava correndo do outro lado. O que aconteceu? Quando a parada já estava tudo pronto para a gente parar a plataforma e começar todas as atividades da parada, o meu supervisor que estava nesse vaso me chama no rádio. Falei, Vitor, dá um pulinho aqui. Aí eu cheguei lá e falei, Vitor, a gente já adiantou tudo aqui, só está faltando dar essa solda e essa solda aqui. Eu falei, não importa, cara, a gente tem que iniciar a parada, porque é aquela pressão, né? Inicia a parada, você tem que começar tal hora e tal minuto. Aí eu falei, não, cara, calma, não, eu vou iniciar a parada, já está previsto, a gente não vai começar. Vitor, me dá só 2 horas. Me dá só 2 horas que eu termino esse vaso e te entrego agora. Eu falei, não, cara, vai ser doideira arrumar essa confusão. Vitor, você pode confiar em mim. Eu falei, cara, posso confiar em você? Eu vou ter que atrasar uma parada de um FPSO para você concluir. Mas eu já estava na mentalidade, né? E eu concluindo isso aqui agora, eu vou explicar para vocês. Vai abrir um monte de caminho para mim. Porque toda essa equipe boa que estaria presa ali, eu ia jogar para todo mundo disponível para jogar. Acabou o projeto. Eu ia botar em outros lugares de prioridade. Já estava imaginando isso. E eu já sabia que daria sair um novo caminho crítico. Eu já ia jogar eles para lá, para ficar lá. E aí eu falei, tá bom. Aí eu liguei. Imagina falar isso para diretor, presidente, para todo mundo. Ó, a parada que ia começar meio-dia, vai começar 4 horas da tarde. Que isso, tá maluco? Vai atrasar o projeto. Uma brigaria danada. Eu tive que falar, ó, sou eu que estou falando, eu garanto que vai acontecer assim, tal. Eu te expliquei. Não concordaram, mas eu fiz do jeito que eu achava que tinha que fazer. E, de fato, conseguimos terminar, concluímos o vaso, iniciamos a parada, peguei aquela equipe, joguei numa situação que era ruim pra caramba, aumentei, dividiu tudo, aí gestão de pessoas, né, Aline? Eu tinha uma área que era muito complicada. As pessoas, eu sabia que a pessoa não ia conseguir trabalhar 12 horas lá. Na 4ª hora já ia ficar cansada para trabalhar. O que eu fiz? Em vez de eu fazer turnos de 12 horas, comecei a fazer turnos de 8 horas. Para a pessoa ficar, para eu ter as pessoas sempre no seu máximo ali embaixo. Peguei essa equipe que estava lá, joguei para lá e diminui o turno deles, para eles ficarem sempre o máximo possível. E aí eu consegui também terminar antes essa atividade. Melhor. Aí sobrou mais gente. Eu fui jogando, fui só separando essas pessoas. E no final, terminei a parada era prevista, acho que para 7 dias, terminei 4 dias e meio. Uau! A gente pensa que é pouco, mas a gente está falando de milhões de dólares que foram economizados e voltou a ganhar. Muito bom. Só para a gente finalizar, o que é isso, né? Fazer esse monte de atividade ao mesmo tempo. A gente chama de síndrome do estudante. Já ouviu falar, Aline? Não. Por que síndrome do estudante? Quando você sabe que tem a prova todo bimestre, você sabe o dia da sua prova, você estuda com um mês... Na véspera. Eu estudo antes. Eu sempre estudei antes. Né? A maioria dos estudantes estuda no dia anterior da prova, isso quando estuda, né? E é isso, você sempre deixa para a última hora para fazer alguma coisa. Então você tem todo aquele tempo, agora eu vou colocar. Ou então você faz um pouquinho de cada coisa, né? E o que é essa síndrome do estudante, mas o que é a lei de Parkinson? Todo trabalho tende a ocupar todo o tempo disponível. Ou seja, se você dá 10 dias para alguém, para o teu pedreiro lá fazer aquela parede, ele vai usar os 10 dias. Muito bom. Você está me fazendo lembrar, na minha mentoria, a gente tem uma aula de tempo e produtividade. E eu uso uma figura que tem no livro O Essencialismo, que é sobre a energia, né? Que você demanda numa atividade e aí você tem múltiplas atividades com foco difuso. E aí, se você concentra em um único objetivo, a energia vai lá para cima. Exatamente. Né? Eu não sou gestora de projetos, né? Nem engenharia de projetos, né? Vocês estudam engenharia de projetos. Mas dentro
da gestão de tempo e produtividade, a gente também fala isso, de você focar energia nas tarefas que vão te trazer maior resultado e o resto você aprender a delegar, a excluir da sua vida, que a gente faz muita coisa que a gente não precisava fazer. Verdade. E o curioso dessas duas informações que você trouxe aqui, que eu trouxe aqui, é uma coisa que acontece muito nas empresas. Você já percebeu que aquela pessoa que mais tem coisas para fazer, que mais é ocupada dentro da empresa, está sempre muito ocupada? Por quê? Se você é superior dessa pessoa, você tem o Rogério, que tá lá sempre, vai no cafezinho, toma um cafezinho dele, tá sempre com os negócios de dia, arruma mesa, tudo arrumado, tudo certinho. E você tem um Vitor do outro lado, tá sempre fazendo um monte de coisa. Se você tem uma atividade extremamente importante e precisa de prazo para ser concluída, para quem você sente mais segurança de que vai entregar aquilo dentro do prazo? Eu vou delegar para o mais ocupado. É verdade. Como é que pode, né? Porque você sabe que essa pessoa vai concluir. Porque ele tem tanta coisa para fazer. Ele falou, pô, Aline, você chegar para mim, a Aline me pediu fazer esse relatório. Deixa eu fazer logo esse relatório aqui. Toma, Aline, tchau. Na vida pessoal, a gente repara isso também. Quanto mais... tem gente que você fala, gente, como que você dá conta de tanta coisa? Porque você é organizado, você é disciplinado para realizar aquelas coisas. Então, você dá conta de fazer realmente, né? E quem não tem essa disciplina no dia a dia, se enrola, porque fica sempre postergando. Que é a lei de Parkinson. Exatamente. Se você chegou para, em vez de tivesse dado para mim a atividade dessa para o Rogério, que é o cara que toma um cafezinho, para lanchar de tarde, chega sempre 8 horas, sai 7 horas certinho, você vai ocupar todo o tempo que foi dado para ela. Você fala, isso que é curioso. Você chega para o Rogério e fala, Rogério, preciso que você até sexta-feira me entregue esse relatório. E você vai ocupar o tempo todo até chegar sexta-feira e entregar. É aí que mora o perigo. Nesse meio do caminho, você pode ter tido um problema em casa e ter faltado. Você pode ficar gripado. Você pode ter caído a luz. E aí, como você usou todo o tempo, chega na sexta-feira, você não consegue entregar e entrega atrasado. Aí vai entregar só na outra semana. Agora, a pessoa que está super preocupada e quer entregar logo, não vai deixar essas variações acontecer. Vai fazer logo e entregar. Agora, a gente fala de universos um pouco distintos, né? Para o pequeno empresário, fazer menos e melhor, com mais foco, né? Menos tarefas. Às vezes eles são muito atarefados, mas muito desorganizados. E aí é aquela história ali, né? Multitarefa nociva que a gente chama. Exatamente, a multitarefa nociva. Se eles estivessem fazendo menos tarefas, eles teriam mais qualidade de vida e estariam fazendo coisas melhores. Agregando mais valor ao seu produto. Mais valor ao seu negócio, ao resultado do seu negócio, né? Então, isso a gente vê muito, e gestão de tempo e produtividade é uma das principais pautas, eu acho, para nossa vida, né? Verdade. É isso. Muito bom. Bom, que bom. Eu gostei muito do episódio de hoje. Eu adorei a revelação. Pessoal, muito bom estar com vocês. Muito obrigado pela audiência, viu? E agradeço muito. E na semana que vem, a gente vai trazer aqui uma convidada, uma amiga minha, e a gente vai falar, ela vai contar aqui o exemplo de vida dela dentro do empreendedorismo, dentro do mundo dos negócios. Vai ser muito legal. Não perca o episódio da semana que vem. Pessoal, muito boa noite. Eu quero deixar aqui um convite, o treinamento Líderes que Encantam vai ter a última edição desse ano, de 2024. Quero convidar vocês, mais informações lá no meu Instagram, @AlineKilson, e até semana que vem. Tchau, tchau. Aline, é só mulheres que participam? Não, homens também. Eu vejo muita mulher. Pensei que fosse só mulher, pô. Não. Na primeira edição, assim, né, eu tenho uma identificação forte com o público feminino, por rapport mesmo, e a minha mentoria é voltado para mulheres. A gente cria um ambiente isso no começo, né, mulher, seguro. Que eu sou mentora de empresárias que querem lucrar sem surtar.
Então, meu Instagram, ele é direcionado ao público feminino. Mas o treinamento Líderes que Encantam é para homens, mulheres, não é só para dono de empresa. Ele pode mandar seus liderados também. Aconteceu na nossa empresa, né? Exatamente. Você não me contou se ela comentou do curso. Ela comentou rápido, mas a gente ainda não parou para dar o feedback completo. Inclusive, eu sofri bullying hoje. Falaram pra gente ir de rosa, pro Outubro Rosa, só eu que cheguei de rosa lá. Mentira. Mas homem usa hoje, né? Hoje em dia homem usa camisa rosa. Ficou bem, Vitor Vargas. E não, o treinamento é para todo mundo que quer desenvolver habilidades de liderança e aprender como utilizar a cultura Disney dentro dos seus negócios. A premissa maior da Disney, que é o cerne desse treinamento, é que primeiro a gente encanta o nosso cliente interno. Para o cliente interno encantar nosso cliente externo. Faz sentido, claro. A premissa do Walt Disney é: eu preciso de pessoas e se eu quero, né, encantar meus clientes, minha equipe tem que estar bem. É igual, fazer uma referência mais próxima da gente, né? É igual você comer no Outback, né? Os caras eles são tão educados com a gente, querem tanto ao nosso bem, que chega a ser até enjoado. Mas tem um motivo por trás disso. Depois a gente pode até falar sobre essa estratégia deles. Sim. Isso aí. Mas bem, eu tô de rosa, a Aline tá bem apresentada também, toda bonitona. Só eu que E o Rogério tá de pantera. Ele tá igual um mendigo. O Rogério aqui. acordou. Pantera. Tá em homenagem ao Luiz Henrique do Botafogo. Ah, né? meu Deus do céu. A gente se prepara pro podcast, né? Arruma o cabelo, vem com roupa social. Aí o cara acorda e vem pro podcast. Aí no dia que eu sempre venho de social, no dia que eu não venho. Eu juro pra você que eu estranhei hoje. Não podia deixar o episódio sem enjoar o Rogério. Não, o Vitor adora. Obrigado, pessoal, pela presença. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários. Lembre-se também das perguntas que a gente fez lá sobre a faculdade, se você colocaria seu filho ou não. E é isso. Traga mais temas também que a gente tenta trazer aqui para vocês. Exatamente. Coloque nos comentários o que é que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast, qual assunto, qual tema que você gostaria de ouvir, que a gente vai pegar, vamos fazer a triagem e vamos sim fazer um episódio especial em cima do tema que você sugerir.